Prontinho, comecemos. Nós hoje vamos seguir com o estudo dos crimes contra a administração pública. Nós vimos na aula passada os dois primeiros artigos 312 e 313, que tratam dos crimes de peculato. A gente conversou sobre esses crimes na aula passada. E a gente vai seguir na esteira aí dos crimes contra a administração. E nós vamos conversar hoje sobre os artigos 313-A a 315. Nós vamos hoje 313-A ao 315. A gente vai dividir a aula, digamos, em duas partes, né? Primeiro a gente vai falar sobre os dois primeiros artigos, 313A e 313B, né? A gente vai falar sobre esses dois primeiros artigos, e na segunda parte da aula a gente conversa sobre o 314 e o 315. Eles são muito mais simples, muito menos complexos. Primeiro vamos nos dedicar realmente aos primeiros artigos. Entre eles, há uma ligação, há um de contato, que é o seguinte: esses artigos, estou falando do 313A e do 313B, foram os primeiros crimes cibernéticos definidos no Brasil. A tipificação é do ano de 2000, então já se completa aí 20 anos dessa tipificação. O que acontece aqui? Eu queria uma breve introdução para que a gente possa entender o alcance dessa tipificação. Nós vimos na nossa segunda aula, a gente conversou sobre isso na quinta-feira da semana passada, naquela introdução que eu fiz sobre o tema, que a função essencial do direito penal é identificar um determinado valor, um valor que merece proteção, um valor que merece uma atuação do direito penal para protegê-lo. Por quê? Porque é um valor fundamental, é um valor essencial do direito. Então, com base nisso, o direito penal olha para aquele conjunto de valores sociais e identifica que aquele determinado valor, por ter uma relevância social muito grande, ele merece uma importante proteção. E aí ele vai voltar os olhares para aquele valor, e como a gente conversou, repito, na quinta-feira da semana passada, ele vai exercer um exercício, digamos, de criatividade, né, para que ele possa imaginar quais são as eventuais condutas que, uma vez sendo realizadas, né, ofenderão, macularão aquele determinado valor. Então, a lógica do direito penal passará por isso, né? A identificação de um valor, o exercício de criatividade para trazer para a lei penal as condutas que efetivamente podem caracterizar esse fato criminoso. E assim passa com todos os valores. Só que aqui nós temos uma variável adicional. O direito penal, já de há muito, veja, eu estou falando de um crime que foi tipificado no 2000, já identificou e fez um recorte de que a segurança cibernética ela é um valor essencial. Ele faz um recorte de que a chamada segurança cibernética, a segurança de dados, né, a segurança de todo esse conjunto de relações virtuais, de relações informáticas que nós temos, ela representa efetivamente um valor. Então, já de há muito, o direito percebeu isso e começa a se debruçar sobre essa realidade para imaginar uma série de condutas. Qual é a grande dificuldade que o direito penal tem para tipificar condutas consideradas ofensivas a esse valor chamado segurança cibernética?
que é que quando a gente fala de segurança cibernética, nós estamos falando de um mundo, de um ambiente onde a velocidade de mudança, a velocidade de alteração, a velocidade de aperfeiçoamento, ela é muito grande. Então, nós temos um ambiente, repito, que trabalha com uma velocidade de modificação das suas bases, das suas essências, muito elevada, realmente muito elevada. Quando a gente imagina, por exemplo, como era a nossa relação com a informática há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, a gente percebe o quanto essa evolução se dá de forma muito acelerada. Deixa eu contextualizar aqui alguns exemplos. Primeiro, eu já falei isso para vocês, que quando eu entrei no curso de Direito, no século passado, lá em 1996, vocês não eram nem, literalmente, vocês não eram nem nascidos, a gente fazia pesquisa de jurisprudência na biblioteca. Hoje nós temos em tempo real todas as decisões, praticamente de todos os tribunais brasileiros. Veja nós aqui, né, há 5 anos atrás, talvez até menos, né, talvez 2 anos atrás, ou até no ano passado, seria impossível a gente imaginar que, de repente, nós praticamente virtualizaríamos todas as nossas aulas, todas as nossas relações acadêmicas, e, de repente, por uma circunstância externa, nós estamos diante de um processo muito intenso de virtualização, né? Aulas virtuais, processos virtuais, audiências e sessões de tribunais virtuais. Então, de repente, a gente percebe que aquele valor chamado segurança cibernética, que já era um valor muito relevante, ele se torna ainda mais relevante nesse momento atual, em que a gente precisa efetivamente dotar a sociedade de uma matriz virtualizada mais intensa. Então, isso passa a ser um elemento chave para a condução, para a proteção da sociedade. Só que qual é a dificuldade? Aquela que eu falava agora há pouco. Há uma evolução muito rápida. Deixa eu te dar um exemplo aqui muito bobo para que a gente possa situar isso. Quando eu falo aqui de Orkut, parece que eu estou falando de uma instituição medieval. Né? Parece que eu estou falando aqui do século XIII. E é uma rede social que existia alguns anos atrás e que simplesmente desapareceu, foi substituída por outra. O próprio Facebook hoje já não tem a relevância que tinha uns anos atrás. Hoje já há um protagonismo maior de outras redes sociais, como o Instagram, TikTok e outros tantos. E a gente percebe que há um processo muito volátil e muito dinâmico em relação a isso. Então, qual é a dificuldade que essa velocidade, né, que esse mundo cibernético apresenta traz para o direito penal? Simples. De certa forma, vejam só, de certa forma, o direito penal ele sempre está um passo atrás. De certa forma, o direito penal ele vai estar um passo atrás. Por que ele vai estar um passo atrás? Porque primeiro ele identifica qual é o valor que é importante, dos valores sociais, ele vai identificar qual é o valor que é importante. Deste valor, ele fará um exercício de criatividade para imaginar, né, diante, repito, desse valor, quais seriam as condutas eventuais que aquele valor poderia sofrer. Então, ele usa a sua criatividade para tipificar os diversos crimes, imaginando quais seriam as eventuais condutas que, repito, caracterizariam os crimes. Então, vamos voltar para o que a gente começou quinta-feira. Ele imaginou o valor vida como um valor que merece a proteção. Aí ele começa a fazer um exercício de criatividade para imaginar quais seriam os fatos ali
que, uma vez realizados, representariam um crime. Ele vai imaginar um homicídio, a instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Quando, no entanto, ele trata da segurança cibernética, ele identificou que aquele valor é importante, e aí ele começa esse processo de imaginação de quais seriam as condutas que poderiam efetivamente representar crimes. Só que quando ele faz isso, veja só, a dinâmica é tão intensa da questão cibernética que na hora que ele termina de formatar aqui a figura típica, o fato típico, o crime em si, talvez aquilo não tenha mais tanta importância. Eu vou até trabalhar com vocês com um exemplo que eu já conversei em aulas anteriores, mas veja só para que a gente possa citar, só para que eu possa exemplificar o que eu estou dizendo. Quando a gente imagina em homicídio, lá do artigo 121, o que nós temos? Matar alguém. Veja que não há grande mudança. Matar, a eliminação da vida, alguém, pessoa natural. Essa redação, ela está aí há décadas no Código Penal e ela não merece nenhum tipo de ajuste porque ela conseguiu, em duas palavras, formar um conceito criminoso que praticamente não deixa grandes margens de dúvida. Eliminação da vida, pessoa natural. Agora, quando a gente trata do valor que nós estamos tratando, segurança cibernética, ele é tão volátil, ele altera, ele se modifica com tanta velocidade, que aquilo que a gente definiu no primeiro momento, talvez já não seja mais útil no segundo momento. E aí, como é que o direito penal vai trabalhar? Ele vai usar uma definição de crime muito maior, significa dizer, ele vai usar muito mais palavras para definir aquela conduta, para poder alcançar o objetivo que ele pretende alcançar. Veja só, aí o artigo 154A, que é um outro exemplo de crime cibernético. Já trabalhei com vocês na quinta-feira passada. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, olha a quantidade de palavras que ele teve que usar para definir o crime de eu invadir teu computador e destruir uma informação que ele estava. Veja como ele tem que se cercar de um conceito muito maior. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter, adulterar. Olha só como ele fala muito. Por quê? Porque ele está pisando num terreno muito difícil, de muita velocidade. Por exemplo, a minha tese de doutorado, na minha tese de doutorado, eu estudei a figura da guerra cibernética. Minha tese de doutorado, que é em direito constitucional, eu trabalhei com o conceito de guerra cibernética. Foi que eu vi lá? Eu parti da ideia de que o direito constitucional, nos seus estados de exceção, estado de defesa e estado de sítio, gestados lá na Constituição em 88, ele era ineficaz, ou ele é ineficaz, para o enfrentamento de um cenário de um conflito cibernético, de uma guerra cibernética, que vem a atingir o Brasil. Então, esse é o ponto de partida da minha tese de doutorado. Então, a minha grande dificuldade, vejam só, e isso o meu orientador me cobrou muito durante os 4 anos de doutorado, professor Martônio Montealverdi, meu queridíssimo orientador, uma sumidade no direito constitucional no Brasil, a todo momento ele me lembrava, Rafael, concentre-se no direito constitucional, porque, veja, eu trabalhava com 3 grandes temas, o direito constitucional, a ciência militar e a tecnologia da informação, ou a cibernética como um todo. E a todo momento ele me lembrava, disse, olha, vá com calma, foque o seu olhar no direito constitucional, por quê?
porque você não domina a cibernética e a cibernética evolui numa velocidade tamanha que você corre o risco de pensar em algo no início do seu trabalho e quando você concluir seu trabalho aquilo ali já não existe mais. Então essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive na elaboração do meu trabalho de doutorado, porque eu estava exatamente tratando de um tema que caminha numa velocidade diferente daquela que nós estamos habituados no direito. Então, dentro desse cenário, o legislador penal tem muita dificuldade. Tá? E aí, o que foi que ele fez? Ele começa a tipificação dos crimes cibernéticos a partir da proteção da administração pública. Então, esses crimes que nós vamos ver agora, repito, que são crimes que protegem o valor segurança cibernética da administração pública, foram gestados e imaginados em 2000. Então, já é algo interessante a gente imaginar que praticamente há 2 décadas o legislador penal já se preocupava, já tinha um olhar voltado para a proteção de uma esfera cibernética de atuação. E como é que ele imaginou essa proteção? Ele imaginou sob 2 olhares. Primeiro, ele pensou nos dados. Então, o primeiro crime é um crime que vai proteger os dados. O segundo crime é um crime que vai proteger os sistemas informáticos, tá? Mas antes da gente ver isso, eu vou fazer a chamada. Peço que ninguém saia, tá certo? Nesse momento, eu sempre faço a chamada. Vocês não precisam nem dizer que estão presentes, porque eu tenho o nome de todos vocês aqui. Eu faço por aqui. Esperem só um minutinho, tá?
Prontinho, queridos, chamada feita. Então, veja, o legislador, ele começa a proteção através desses dois crimes, protegendo esse valor segurança cibernética. Qual foi o critério que ele usou? Primeiro, ele define a proteção aos dados, e no segundo crime, como a gente vai ver agora, a proteção ao sistema. Eu confesso a vocês que eu nem concordo com o escalonamento de gravidade, porque o primeiro crime é mais grave que o segundo, mas no meu olhar, o segundo deveria ser mais grave. Mas eu achar isso e nada é a mesma coisa, porque o legislador não está nem aí para a minha intenção, para a minha vontade. Então vamos ver o primeiro deles, é o artigo 313-A. Inserir ou facilitar funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informáticos ou banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro ou causar dano. Queridos, vejam a quantidade de informação, a quantidade de expressões, de palavras que ele teve que movimentar, que ele teve que utilizar para tipificar esse crime. Compara, repito, com matar alguém, para a gente ver quantos matar alguém caberiam aí dentro, né? Mas é a necessidade que ele vai precisar ter diante da grande complexidade que representa a tipificação de crimes de matriz cibernética. Então, como eu sempre gosto de fazer, vamos identificar os verbos, né? Vamos começar com as condutas. Inserir, facilitar, alterar, excluir. Então, primeiro a gente vai imaginar que é um crime de ação plurima, né? São vários tipos penais diferentes, vários verbos diferentes. Então, eu tenho aí 4 grandes cenários de condutas que eu posso ter: inserir, facilitar, alterar ou excluir. Elemento-chave, né? O elemento importantíssimo desse crime. Veja que ele usa a expressão funcionário autorizado. Então, ele está exigindo um atributo especial, um atributo adicional à condição de funcionário, que é ser um funcionário autorizado a ter acesso àquele sistema. Veja, nós já conversamos aqui na última aula, e conversamos também na semana passada, de que esses crimes que nós estamos estudando são crimes próprios, são crimes que exigem do sujeito ativo uma qualidade ou atributo especial, qual seja ser funcionário público. Então, a gente exige do funcionário um atributo, uma qualidade especial, uma qualidade específica, que é ser funcionário público. Eu exijo dele esse tipo de condição. Perfeito. Porém, vejam só, nesse caso do 313A, eu vou além, eu exijo mais, que eu exijo não apenas que ele seja funcionário público, mas eu exijo que seja um funcionário público autorizado. Para explicar melhor essa condição, eu inventei, isso aqui não existe na doutrina, tá certo? É um artifício didático meu, é uma marmota que eu inventei. Não vão levar isso a sério, não, porque isso aqui é só um artifício didático. Mas é como se esse artigo, como se esse crime do 313A fosse um crime bipróprio. Existe, é invenção minha. O que eu quero chamar de bipróprio? É como se ele exigisse 2 condições particulares, 2 condições especiais do sujeito ativo. Não basta ser funcionário público, ele precisa ser um funcionário público autorizado. Então, fora ser funcionário público, eu exijo uma outra condição, que é ele ser autorizado. Então, é isso que caracterizará de forma plena o 313A, a combinação, repito, desses 2 elementos. Tá? Então, não é qualquer funcionário público, é aquele que tem prévia autorização, prévia permissão para ter acesso àquele banco de dados, àquele sistema informatizado. Tá? Deixa eu trabalhar com um exemplo próximo de mim,
que vai mostrar o que eu estou querendo dizer. No Tribunal de Justiça, nós operamos os nossos processos virtuais pelo sistema SAGE, Sistema de Automação da Justiça. Existe um projeto de alteração para uma outra plataforma, que é uma plataforma que o CNJ trabalha, mas, por enquanto, nós trabalhamos no sistema SAGE, tanto o primeiro quanto o segundo grau. Show. Eu, como assessor de um desembargador, eu, obviamente, tenho acesso a esse sistema e tenho, por ser assessor e demandar e precisar de um conjunto maior de informações, eu tenho mais acessos. Eu consigo ter acesso a mais elementos. Agora, eu não tenho os mesmos acessos, por exemplo, que o desembargador. Digamos, ele dentro do sistema, ele pode mais. Só que eu tenho mais acessos do que a secretária do gabinete onde eu trabalho, porque ela demanda menos esse sistema de acordo com as funções dela. Então, tudo isso, né, a gente vai trabalhar com elementos de permissão diferente. Tá? Então, é isso que ele está chamando aqui de funcionário autorizado. É você ter essas prévias autorizações, essas prévias permissões. Não, Sabrina, essa história de bipróprio a gente vai considerar é uma invenção minha, é uma marmota minha, tá certo? Eu que criei isso, só como um artifício didático para te fazer lembrar que, nesse caso, ser funcionário não vai resolver o requisito que eu preciso para esse crime. Eu preciso de algo além disso. Eu sou funcionário. Aí eu chego na pergunta da Giovana. Uma pergunta excelente. Rafael, tudo bem, eu já entendi, cara. Agora, se eu for funcionário e eu não tiver acesso àquele determinado banco de dados, tua pergunta é sensacional, Giovana, para a gente poder entender o seguinte. Quando a gente trabalha com direito penal, nós temos que ter aquela visão meio de uma viseirinha de burro, né? Eu costumo imaginar o seguinte, que o fato que eu quero imaginar ser ou não ser criminoso é um objeto e eu vou pegar na lei uma forma para ver se aquela forma se encaixa nesse objeto. Se o funcionário não for autorizado, esse objeto não vai se encaixar com a forma, concordam comigo? O raciocínio penal tem que ser muito restrito, ou seja, aquele acontecimento ele precisa se encaixar de forma muito precisa na descrição legal. Se ele não se encaixar na descrição legal, não serve, não funciona. Então, se ele não for funcionário público, a primeira coisa é a conduta para ele será atípica. Este crime não serve. E aí, muito provavelmente, eu vou ter que buscar um outro, porque esse aqui está imprestável. Não houve um encaixe perfeito entre o fato e a descrição do crime. Nesse caso, Sabrina, nós poderíamos imaginar a incidência daquele artigo 154A, que, de qualquer maneira, ele estaria entrando num dispositivo informático sem as permissões. Tá? Ele não se encaixa na descrição do 313A, e aí ele responde, Giovana, genericamente pelo crime comum lá da parte anterior do Código Penal, que é o crime que a gente viu agora há pouco, do 154A. Tá? Mas foi ótima a sua pergunta, para que a gente perceba isso, ou seja, a ausência desse elemento faz realmente com que eu deixe de ter a possibilidade de utilizar essa determinada figura criminosa. Então, quando ele define aí funcionário autorizado, ele está exigindo algo a mais, por isso, repito, que eu inventei essa marmota aí, essa besteira do bipróprio. E ele continua, autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados verdadeiros. Então, eu estou inserindo um dado falso, eu estou facilitando que alguém faça essa inserção, ou eu estou excluindo um dado verdadeiro ou alterando um dado verdadeiro. Veja que ele não deu aí muita margem a gente imaginar umas figuras que não se encaixam aqui. Ou eu estou fazendo inserir um dado que não é verdadeiro, ou eu estou facilitando que alguém faça isso, ou eu estou inserindo um dado falso, ou excluindo um dado que é verdadeiro, ou alterando o verdadeiro. Então, por exemplo, imagina que eu sou auditor da Receita Federal. Então, imagine
eu sou auditor da Receita Federal. Aí eu entro no sistema da Receita Federal e a empresa da Sabrina, que deve R$ 1 milhão, tem lá a inscrição na dívida ativa de R$ 1 milhão, eu vou lá e tiro um zero. E aquela dívida que era de 1 milhão virou 100 mil. Veja, eu estou alterando um dado verdadeiro. Ou o contrário. Sabrina, a empresa dela não deve nada, mas eu entro no sistema e inscrevo uma dívida que, na verdade, ela não tem. Estou inserindo um dado falso. Só que, nesse caso, é importante que a gente venha para o finalzinho do artigo, porque ele delimita nesse crime uma finalidade específica. Ele delimita uma finalidade específica. Vai dizer o seguinte, ó, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro, ou para causar dano. Então, eu sou funcionário autorizado, eu estou inserindo um dado falso, eu estou excluindo um dado verdadeiro, eu estou alterando um dado verdadeiro, mas não é só isso. Eu estou fazendo tudo isso com um objetivo, com uma motivação: obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou causar dano. Então, veja que eu tenho uma motivação específica própria aqui. Ou eu estou recebendo uma vantagem devida, e aqui eu queria falar um pouquinho sobre esse conceito de vantagem indevida. Tá? Veja que ele está usando aqui no 313A essa expressão vantagem indevida. Ou seja, uma vantagem que não é devida. Tudo bem, uma vantagem que eu não mereço, uma vantagem que eu não deveria receber. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a natureza dessa vantagem. Eu vou copiar para vocês aqui um artigo que vocês estudaram no semestre passado, que tem uma expressão muito parecida com essa, tá? Mas que nós devemos entender que eu vou fazer uma interpretação completamente diferente. Veja o que é que nos diz o artigo 171, famoso crime de estelionato: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, veja, eu tenho aqui vantagem indevida, vantagem ilícita, outro. Então, eu falo no 313A em vantagem indevida e falo no 171 em vantagem ilícita. Aqui, nós precisamos fazer ou utilizar uma técnica de interpretação que é a interpretação sistemática. O que nos leva, o que nos remete à interpretação sistemática? Eu vou mergulhar aquele elemento que eu quero interpretar dentro de um contexto maior, dentro de um cenário maior, para que eu possa daí extrair o real sentido, o real significado daquela expressão. Veja que quando ele fala em vantagem ilícita, lá no 171, nós estamos falando de um crime de estelionato, que está inserido no título dos crimes contra o patrimônio. Por isso, a gente vai interpretar a vantagem ilícita do artigo 171 como vantagem ilícita de natureza patrimonial. Eu estou falando de um crime dentro de um contexto de crimes patrimoniais. Então, eu não posso interpretar esse vantagem ilícita de uma outra maneira que não seja com um valor patrimonial. Agora, quando a gente vai para o artigo que nós estamos agora estudando, o 313A, ele fala em vantagem indevida. E preste muita atenção, a gente está dentro de um outro contexto.
o texto é parecido, mas o contexto é diferente. Por quê? Porque nós estamos aqui falando de crimes contra a administração. E eu venho falando para vocês já há 2 aulas de que os crimes contra a administração não protegerão apenas o patrimônio. Eles vão além do patrimônio da administração. Eles protegem a impessoalidade, a liberdade da administração decidir, a autoridade da administração, a moralidade. Então, veja, o cenário dos crimes contra a administração transcende, perpassa, é muito mais amplo do que a proteção específica da dimensão patrimonial da administração. Daí porque, como o contexto dos valores aqui é um contexto diferente, a gente não pode interpretar da mesma forma. Então, quando o 313A ele fala em vantagem indevida, eu quero que vocês entendam o seguinte: a gente não vai falar aqui apenas em vantagem de natureza patrimonial. A gente vai muito além disso, tá certo? Então, imaginem aqui qualquer esfera de vantagem. É vantagem patrimonial, claro, eu vou inserir a patrimonial, eu não a excluo, apenas não é só ela, mas vantagem moral, vantagem social, vantagem sexual, o que quer que seja. Então, por exemplo, eu estou fazendo, vou voltar para aquele meu exemplo que eu usei agora há pouco. Né? Então, eu entro no sistema, a empresa da Giovana deve R$ 1 milhão e eu vou lá e excluo um zero e digo que a empresa dela deve, na verdade, 100 mil. Eu estou fazendo isso para receber uma vantagem. Qual? Ser aceito no grupo social de empresários que a Giovana frequenta. Passarei a ser convidado para festas, para jantares, vou ter amizade com eles. Isso já é suficiente para que eu caracterize a vantagem. E a vantagem não precisa ser patrimonial. Eu não preciso necessariamente receber grana. Tá? Então, entendam essa vantagem dentro de um contexto bastante distinto, bastante mais amplo do que aquele que a gente vai ter lá no crime de estelionato. E ele segue. Ou causar dano. E aqui, queridos, eu queria falar um pouquinho sobre essa figura do causar dano. Quando o legislador, lá em 1999, estava gestando essa lei, que ela veio em 2000, quando ele pensou em dano, quando ele escreveu aqui essa expressão, causar dano, o olhar dele, e você vê isso pela exposição de motivos da lei, era um dano patrimonial, ou moral, ou social, basicamente. Tá? Então, quando ele falava aqui em causar dano, era um dano ou para a administração pública, e aí um dano normalmente patrimonial, ou um dano a terceiro. Por exemplo, aquela empresa, vou retomar aqui sempre o mesmo exemplo, o dano que eu quero causar é que a empresa da Giovana vai ficar conhecida como empresa que deve, empresa que deve muito, ou empresa que deve menos, algo assim. Então, quando o legislador tinha em mente, a gente vai imaginar que esse dano é um dano de matriz patrimonial, moral ou social. Agora, aconteceu algo interessante. Isso foi uma reflexão que eu fiz nos meus estudos para a minha tese de doutorado. Começa a ser possível, eu ainda não tenho nenhum exemplo concreto para dar a vocês, mas apenas para a gente brincar um pouquinho aqui com esse artigo, começa a ser possível a gente imaginar, nesse contexto, um outro exemplo, uma outra dimensão de dados e de dano. Nós hoje temos uma sociedade cada vez mais dependente e mais vinculada a questões cibernéticas. Então, cada dia a gente depende mais, a gente precisa mais das questões cibernéticas. Eu sou mais dependente de sistemas de informática, né? A gente já tem algo que vocês já devem ter ouvido falar, que é chamada internet. Ou seja, nossas televisões estão conectadas,
aqueles assistentes pessoais estão conectados, sem falar, obviamente, do óbvio, né, celulares, computadores, mas eu tenho, por exemplo, às vezes uma impressora ou uma máquina fotocopiadora que ela própria está conectada à internet, quando acaba ali o tom, né, acaba a tinta, ela própria informa a loja ou informa o fornecedor. Temos refrigeradores industriais que já são conectados à internet, que já sabem quando há ali uma alteração, uma espécie de refrigerador nessas empresas farmacêuticas, que tem alguns tipos de medicamentos que precisam ser resfriados ou congelados, há determinados equipamentos, câmaras frias, geladeiras, que são conectadas a uma central, e aí qualquer alteração na temperatura, automaticamente ele vai informando. Então a gente está cada dia mais vinculado a uma conexão de uma rede maior. E isso faz com que a gente tenha uma série de facilidades, mas isso também gera uma fragilidade muito grande. Então, por mais que o legislador não tenha, lá no ano 2000, pensado nisso, a gente pode um dia enxergar que quando ele fala aqui em causar dano, fora o dano patrimonial, fora o dano moral, fora o dano social, eu posso imaginar também um dano físico. Dependendo dos dados que eu altere, eu posso produzir um dano físico, material, danificar aquele equipamento, destruir aquele equipamento. Deixa eu só contar uma historinha para vocês. Essa história é real. Há uns anos atrás, a Rússia ela lançou uma concorrência internacional para adquirir produtos e sistemas informáticos para um oleoduto que ela tinha na Sibéria. Ela queria modernizar esse oleoduto. E aí, como era um contrato imenso, né, ela lança uma concorrência internacional. Ganhou uma empresa do Canadá. Então, a empresa canadense foi a vitoriosa, apresentou a proposta que foi considerada vencedora. Fez o serviço. Tempos depois, durante já o funcionamento desse oleoduto, uma das válvulas, porque veja, o oleoduto, na verdade, para a gente entender, é um cano, né? Um cano imenso, em que eu vou passar ali ou gás natural, ou petróleo, ou combustível, óleos combustíveis de qualquer natureza. Então, eu estou ali um sistema de bombas e válvulas. Em determinado momento, uma dessas válvulas fechou, então, impedindo a passagem do fluxo daquele combustível, só que o sistema de controle identificou que aquela válvula estava aberta, então continuou passando combustível. Isso gerou uma pressão tão grande naquele oleoduto que ele explodiu. Mas não foi uma explosão qualquer. Foi a maior explosão não nuclear da história. Explosão maior do que ela, só as explosões nucleares. Então, nós que assistimos aquele evento terrível, agora algumas semanas, no Líbano, né, aquela explosão assustadora em Beirute, multipliquem por várias vezes o que eu estou falando para vocês. O que seria apenas um acidente, na verdade, depois descobriu-se que foi um ato de sabotagem. A CIA conseguiu entrar nessa empresa canadense e alterou um dos dados do sistema de controle dessas válvulas para que o sistema lesse que a válvula estava aberta, quando na verdade ela estava fechada. Então veja que a alteração de um dado foi capaz de gerar um dano físico, muito mais do que um dano de dinheiro ou um dano moral, um dano físico. Então, claro, quando o legislador escreveu isso lá no Código em 2000, ele não podia imaginar que um dia nós seríamos tão dependentes das matrizes cibernéticas que eu poderia causar um dano físico. Mas ele também não excluiu. Como ele falou aqui em dano de forma genérica, causar dano, a gente não está aqui inventando o que não está na lei. A gente está só ampliando o conceito. Eu não estou fazendo analogia, eu estou fazendo uma interpretação extensiva desse dispositivo. Então, é possível que no futuro vocês percebam a aplicação desse artigo 313-A para danos materiais, físicos, decorrentes da prática de um determinado tipo de ato material. Queridos, está claro isso?
Sobre o artigo 313-A, alguma dúvida? A pena desse artigo é uma pena de 2 a 12 anos de reclusão. Nesse caso, Sabrina, realmente houve uma investigação e descobriu-se que foi uma sabotagem americana mesmo, foi uma ação da CIA. Né? E esse caso, ele é indicado hoje na literatura especializada, essa de cibernética, de guerra cibernética, que eu tanto estudei, como um grande exemplo do poder de comunicação de dois mundos, chamado cibernética e cinética, ou seja, cibernética, esse mundo virtual, cinética, o mundo que a gente vive, esse mundo que a gente consegue pegar. É um ponto de contato importante. Então, sim, houve uma investigação, até porque isso aí foi na década de, no finalzinho, no começo dos anos 2000, foi no comecinho dos anos 2000, tá? Vamos aí ao artigo 313B, né? Vamos ao 313B. Veja, no 313A, a alteração é uma alteração de dados. No 313B, nós temos uma alteração de sistema. Então, veja que ele fala em modificar ou alterar o funcionário. Aqui a gente já volta e a gente percebe que ele não fala mais em funcionário autorizado, tá certo? Então, nesse caso, aí voltando, Giovana e Sabrina, aquilo que a gente conversou agora há pouco, nesse caso já não há mais aquela marmota, aquela invenção minha do bipróprio. Ele fala só em funcionário, tá? Então, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática, sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Então, veja, o 313A, ele fala em dados. O 313 fala em sistemas. Né? Fala em sistemas. Então, a gente vai ter uma diferença essencial sobre dados e sistemas. Então, dentro disso, o que, que nós vamos ter? De um lado, o sistema está preservado, eu estou modificando os dados que ali estão, e no outro, eu estou modificando o próprio sistema, para que o sistema funcione de uma forma diferente. Veja que ele fala aqui em modificar, fala em alterar. Na linguagem comum, né, numa linguagem mais coloquial, quando a gente fala em modificar e alterar, a gente está falando quase que como sinônimos, né? Olha, nós vamos modificar o dia da prova. Pessoal, eu vou alterar o dia da prova. Mais ou menos se equivale. A gente sabe que, por princípios de hermenêutica jurídica, se eu tenho expressões diferentes dentro do mesmo tipo penal, eu tenho que confiar significados diferentes. Então, se ele está falando em modificar de um lado, é porque ele quer dizer que a modificação ela é total. E alterar traz aí uma mudança parcial. É essa diferença que nós vamos empregar para entender o que ele quer falar com modificar e o que ele quer falar com alterar. Modificar, né, a gente vai ter uma modificação total e alterar uma modificação, uma mudança parcial. O crime é o mesmo, a gravidade é a mesma. Então, veja, aqui eu estou entrando no sistema e eu estou reprogramando, redefinindo como é que vai funcionar aquele sistema. Então, veja, no 313A, eu entro no sistema e vou tomar o mesmo exemplo para a gente não sair dele. A dívida da empresa da Giovana, que era de R$ 1 milhão, eu tiro um zero e ela funcionará agora com a dívida de 100 mil. No 313B, eu modifico o sistema para sempre que for lançada uma dívida da empresa da Giovana, que seja tirado um zero. É por isso que eu, particularmente, Rafael, entendo que o crime do 313B é até mais grave,
mas veja que a pena é bem menor, é uma pena de 3 meses a 2 anos. Porque, no meu olhar, alterar um dado é grave, mas alterar o sistema, ou seja, a forma que aquele sistema pensa, né, códigos-chave, códigos-fonte, é muito mais grave do que a alteração de um dado. Mas o legislador não fez essa leitura e há uma desproporção muito grande de pena. A pena mínima de um é a pena máxima do outro. Então, o crime do 313A, apesar de que eu não concordo, e eu não concordar não significa absolutamente nada, isso não vai mudar o Código Penal, né? O Código Penal não vai, eu vou se alterar, o legislador vai dizer, eu vou mudar porque o Rafael não gosta. Sim, o problema do Rafael. Mas eu acho uma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Isso nunca foi contestado, né, no Supremo, mas eu acho até uma inconstitucionalidade que ofende ao princípio da proporcionalidade. Mas qual é a diferença? Diferenças básicas. Lá, o funcionário é autorizado, aqui é qualquer funcionário. Lá, eu estou alterando dados, aqui eu estou alterando o sistema. Lá, eu tenho que ter uma finalidade específica, que é obtenção de vantagem ou causar dano. Aqui não tenho que ter finalidade nenhuma. Veja que o 313B é mais econômico nas palavras. Modificar ou alterar o funcionário, sistema ou programa, sem autorização. Ponto. Tá? Agora, veja só. Uma vez um aluno me perguntou algo em sala de aula, naquele tempo remoto, né, que a gente se encontrava ainda presencialmente, há uns 10 séculos atrás, que foi uma pergunta muito interessante, eu nunca me esqueci em relação ao 313B. Ele disse, Rafael, eu entendi perfeitamente o artigo. Eu, funcionário, sem que ninguém me autorize, sem que eu tenha essa permissão, vou lá e altero o sistema. Beleza. A minha pergunta é a seguinte, Rafael. Vamos imaginar que eu tenha alterado o sistema, olha só, para melhorar o sistema. Eu, funcionário, percebi que aquele determinado sistema tem uma fragilidade, ele tem uma vulnerabilidade, e eu vou lá e altero o sistema para que ele funcione melhor, de forma mais precisa, ou mais seguro, alguma coisa do gênero. Mesmo assim, eu pratico o crime do 313B? Sim. Mesmo assim, você vai praticar o crime. Primeiro, porque veja que no 313B, ele não indicou uma finalidade específica. O crime aqui não tem como objetivo causar um dano, gerar um prejuízo, obter uma vantagem. É a modificação pela modificação, é a alteração pela alteração. E o que é que justifica ainda mais, mesmo com essa intenção, digamos, tão nobre, a gente ter o crime caracterizado? Porque imaginem, queridos, a gente tivesse, olha só, cada funcionário resolver, diante do seu gosto, do seu olhar, da sua perspectiva, alterar aquele sistema porque acha que melhorará a alteração. Imagina que ele tem ali, por uma vantagem, é, é, um desejo próprio de alterar. Daqui a pouco aquele sistema vira um Frankenstein, né? Eu vou ter aí cada um alterando conforme o seu o seu bel prazer, conforme a gente vai ter essa ideia. Então, é isso que a gente vai ter que evitar. Então, por melhor que seja a minha intenção, a gente vai ter a ideia de que eu não posso alterar para melhorar, para proteger, se eu não tiver permissão. Rafael, e o que eu faço? Eu percebi que aquilo ali merece uma atenção, eu percebi que há uma falha no sistema, eu não posso alterar diretamente? Não. Que eu busque essa autorização, que eu provoque o setor responsável, diz, olha, setor de informática, eu vou precisar, efetivamente, eu detectei essa falha, eu detectei esse evento, é melhor vocês terem uma atenção nisso, é melhor vocês olharem um pouco para isso. Então, é perfeitamente possível que eu tome medidas
dentro do ambiente da administração pública, desde que a gente não tenha, dentro desse contexto, crime. Então, o que eu estou querendo dizer? Percebi uma falha, percebi um equívoco, percebi uma deficiência, uma vulnerabilidade que seja no sistema. Eu posso fazer algo? Posso. Eu posso gestar os canais que estão acima de mim, chegar para o meu chefe, para o setor de segurança cibernética, para o setor de tecnologia da informação e alertar. E eles que são competentes e responsáveis para isso, que têm o todo do sistema, que têm a integralidade do sistema, poderão efetivamente sugerir isso. Nós é que não podemos, de forma direta, alterar, mesmo que a intenção seja favorecer. Tá? Então, veja, nessa primeira parte da aula, que é uma parte grande de 1 hora de aula, a gente entendeu os artigos 313A e 313B. Em relação a esses artigos, está tranquilo? Alguma dúvida? Vamos avançar agora para a segunda parte, onde nós vamos ver os artigos 314 e 315, que são muito mais simples. Tá? Olha o que é que diz aí o 314. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, ou sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Então, aqui, aqueles livros oficiais, aqueles documentos de registro, né, que eu tenho a guarda, se eu altero, se eu adultero, se eu não utilizo, eu destruo. Por exemplo, eu atuei num processo há uns anos atrás, isso já tem muitos anos, estou falando de uma época, isso tem mais ou menos aí uns 12 anos, então, era uma época que a gente não tinha, já existia, obviamente, o processo de informatização, óbvio, mas não tão intenso quanto hoje. O fato era o seguinte, era um auditor da Receita Federal, ele atuava no aeroporto de Manaus, teria ele e outros apreendido uma grande quantidade de dólares, que no estrangeiro estava entrando no Brasil com uma quantidade muito grande de dólares, pela legislação brasileira, se você entra até com 10 mil dólares, você não precisa declarar esse dinheiro, mas se você passa de 10 mil dólares, você vai precisar declarar, desculpa, 10 mil reais, não, 10 mil dólares realmente, 10 mil dólares, esse cara entrou com quase 200 mil dólares, um valor assim imenso. Tá? Diante disso, havia lá na auditoria, lá na Receita Federal, no aeroporto de Manaus, livros de ocorrência. Então, era um livro físico, era um livro em papel, em que o cara escrevia que no dia tal houve tal fato. E o meu cliente foi acusado de ter adulterado, de ter alterado aquele determinado livro. Então, ele teria feito ali a inscrição equivocada, alterando, tinha sido feita a inscrição da ocorrência, e depois ele teria alterado alguns dados. Ele respondeu pelo 314. Durante a instrução criminal, até por uma prova grafotécnica, provou-se que não tinha sido ele que tinha feito aquela inscrição, mas é um exemplo do artigo 314. Claro que a tendência, né, é que esse 314 cada vez seja menos utilizado, porque como a gente tem aí um processo cada vez mais intenso de troca de livros físicos, né, por dados cibernéticos, é muito mais fácil a gente ter lá o 313A do que esse próprio, né? Mas ainda é possível visualizá-lo. E o último crime do dia, né, é o 315, dar às verbas ou rendas públicas alteração diversa da estabelecida em lei, né, dar às verbas olha só, esse crime do 315 é muito importante, é um crime de fato muito interessante. Por quê? O que acontece aqui? Vocês vão estudar um pouquinho mais à frente o direito financeiro e o direito tributário. O direito financeiro e o direito tributário, eles representam duas faces da mesma moeda.
Eles têm uma relação muito próxima. Porque o que é que acontece? O Estado, ele não é capaz de gerar riqueza por meios próprios. Ele precisa da riqueza gerada pela sociedade. Então, ele vai à sociedade, toma riqueza da sociedade para ter grana para realizar as suas funções, as suas atribuições. Esse processo de ir à sociedade, tomar o dinheiro e, né, devolver esse dinheiro através de atividades públicas é regulamentado por esse binômio direito financeiro, direito tributário. O direito tributário regulamenta como é que eu vou à sociedade e cobro tributos, impostos, contribuições sociais, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e taxas. Então, eu vou à sociedade e vou tributar essa sociedade para conseguir dinheiro. E o direito financeiro será o outro lado, que será o quê? A devolução disso para a sociedade. Então, as normas financeiras, né, leis orçamentárias em geral, elas vão delimitar como é que o Estado vai utilizar essa grana. Então, ele vai dizer, desde normas orçamentárias que estão na Constituição, até outras. Vocês viram, por exemplo, a aprovação ontem pelo Senado de uma emenda constitucional regulamentando, no aspecto constitucional, o Fundeb. Então, ali é um exemplo de norma orçamentária de natureza constitucional que passará por outra complementação infraconstitucional. Então, as normas orçamentárias como um todo vão dizer, vou gastar tanto com saúde, vou gastar tanto com educação, vou gastar tanto com segurança, gastar tanto com folha de pagamento de funcionários e por aí vai. Então, tudo é definido por normas orçamentárias. E isso tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser? Que haja um controle interpoderes da forma de gastar dinheiro, porque o legislativo define essas normas orçamentárias e o executivo vai administrar e, de fato, executar essas normas. Qual é a razão de ser? Evitar que apenas um desses poderes concentre toda essa capacidade de determinar o que, quando e como será gasto. Então, eu tenho aqui um equilíbrio das funções estatais, dividindo isso em funções, em atribuições para instâncias de poder distintas. O administrador, portanto, ele está vinculado a essas determinações feitas na norma orçamentária. Ele só pode atuar dentro dessas vinculações. Ele só pode atuar até onde e quanto e como a lei orçamentária autoriza. Ele não pode, por sua vontade própria, a seu bel prazer, tirar a grana de um lado e alocar para o outro. Ele não pode, por exemplo, retirar a grana de um lado e alocar essa grana para o outro. Isso não será possível. Tá? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Veja só, o crime do 315 é um crime muito interessante, porque, primeira coisa, a gente quando pensa em crime contra a administração, a gente fala de corrupção, a gente fala de peculato, que são os mais populares, a gente sempre pensa no agente público pegando grana e embolsando, botando no bolso. Ou seja, quando a gente pensa em crimes contra a administração, é muito recorrente a ideia de que eu vou pegar crimes que estão efetivamente se caracterizando pela apropriação, pela toma, né, pela subtração de grana do Estado. Aqui é um exemplo de que nem sempre isso acontece. Isso aqui confirma aquilo que eu falava a vocês desde a semana passada, que os crimes contra a administração não são crimes apenas de natureza patrimonial. Porque aqui, veja, a grana não está saindo do Estado. A grana não está saindo do Estado. Ela continua sob a órbita estatal. Eu apenas estou tirando de um lado e colocando do outro, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque existem regras, normas, diretrizes orçamentárias previstas na lei que eu preciso seguir. Se eu preciso tirar daqui para levar grana para lá, acabou a grana da saúde, eu preciso tirar a grana da educação, ou da segurança, ou de qualquer outro setor
para a saúde, eu preciso ir ao legislativo e pedir uma complementação orçamentária, uma realocação orçamentária. Não é uma decisão que o gestor, que o executor daquele determinado orçamento público vai decidir só. Ele precisa, efetivamente, realizar isso através de uma norma orçamentária. Então, é muito interessante o 315, porque ele vai marcar de forma muito clara a ideia de que nós temos a permanência dessa grana na órbita pública. Mas mesmo assim é crime. Explicando isso de uma outra forma, a gente poderia imaginar, poxa, mas por que é crime se o cara não embolsou o dinheiro? Né? O dinheiro continua no Estado, continua sendo utilizado para uma destinação pública. É crime porque não depende dele essa decisão. Essa decisão é fruto de uma interação interpoderes e ele vai precisar dessa permissão do legislativo. Então, é um excelente exemplo, o 315, de uma conduta que é criminosa, que é ofensiva contra a administração, mas não representa que o agente esteja, aspas, embolsando dinheiro. Tá bom? Gostaram da aula? Dúvidas sobre a nossa aula de hoje? Alguma coisa? Na próxima aula, a gente vai conversar sobre os artigos 316 e 317. Deixa eu fazer aqui um esclarecimento, deixa eu conversar uma coisa com vocês, tá certo? Havia, desde o começo do semestre, desde o começo de agosto, uma expectativa de que o governo do Estado autorizaria, ao longo do Estado, a volta às atividades presenciais em sala de aula. O que foi que a Unifor fez? Vocês sabem disso. Ela listou, né, algumas turmas para que elas sejam turmas presenciais. Essa nossa turma é uma turma presencial, tanto é que essa turma, normalmente, eu tenho 55 vagas nessa turma, e a Unifor limitou em 36. Na verdade, ela tinha, já expliquei isso para vocês, ela tinha limitado até antes, era para ser até menos, mas como não houve essa limitação e vocês se matricularam, a gente fechou em 36, nós tínhamos 36 nessa sala. Existe uma expectativa, portanto, que quando o governo do Estado autorize, essa nossa turma deixe de ter aulas remotas e a gente vai ter aula presencial lá no campus. O governo do Estado está fazendo ainda reuniões para decidir quando será isso. Ontem, o secretário de Saúde fez uma declaração dizendo que em setembro, tá, muito provavelmente, serão autorizadas a realização de aulas presenciais. O que eu estou querendo dizer para vocês existe sim a perspectiva de que a gente vai voltar para o regime presencial, essa é a nossa turma, nós somos 36, está reservada uma sala de 100 lugares, para a gente ter o distanciamento, com todas as cautelas de biossegurança, mas a gente ainda não sabe quando isso vai acontecer, porque o secretário de Saúde disse que vai ser feito um plano dividido em fases, em etapas, agora de setembro até o final de outubro, então nós não sabemos ainda ao certo em que momento nós vamos nos encaixar. Eu quero dizer para vocês que fiquem tranquilos, a universidade vai tomar as decisões conforme a determinação do governo do Estado, e eu vou estar informando a vocês com toda a cautela, com toda a antecedência possível. Então, realmente, existe uma expectativa de que em setembro a gente migre para o regime presencial, isso é possível que venha acontecer, a gente está pensando nisso desde o começo do semestre, tanto é que essa turma não tem a lotação máxima, é uma turma apenas de 36 alunos, não tem 55, como as turmas, por exemplo, a minha turma de Penal 3 da noite, que é uma turma que será remota até o final do semestre, tem 58 alunos, a de vocês tem praticamente a metade. Então, eu vou informar vocês tão logo eu saiba. Então, fiquem tranquilos, serenos, vai haver essa migração para o regime presencial, mas a gente ainda não sabe quando vai acontecer. A partir de setembro, ou seja, a partir da semana que vem, o governo vai começar a liberar, mas a gente não sabe se o ensino superior vai ser um dos primeiros, vai estar em outubro, vamos aguardar o que vem aí de determinação governamental. Fato é de que o que for decidido, eu vou informar vocês tanto pelo Unifor Online, pelo nosso grupo de WhatsApp, tá
bom? Fiquem serenos, fiquem tranquilos, sem afobação nem ansiedade, porque as aulas vão ocorrer de qualquer maneira, quer por aqui, quer na Unifor. Tá bom, queridos? Muito obrigado, um feliz fim de semana para vocês, muita tranquilidade, muita saúde, descansem aí no final de semana, e a gente se encontra terça-feira para estudar os artigos 316 e 317, os próximos artigos. Um beijo grande a todos, um excelente final de semana, a gente se encontra na terça.